21. À luz do que dispõe a Lindbe, assinale a alternativa correta. As regras sobre o começo e fim da personalidade são determinadas pela lei do país de origem do estrangeiro domiciliado no Brasil. Calma. Olha que confusão. As regras sobre o começo e fim da personalidade são determinadas pela lei do país de origem do estrangeiro. Da lei do país. Nossa, da lei do país de origem dele. Do estrangeiro domiciliado no Brasil. Não é do país de origem, é do país em que domiciliado. Não é pelo país de origem do estrangeiro, seria domiciliado. No Brasil é domicílio, né? B. Casamento de estrangeiro celebrado no Brasil obedece às regras do direito brasileiro quanto aos impedimentos, dirimentos e formalidades da celebração. Regime de bens é o domicílio dos cônjuges ou do primeiro domicílio conjugal, regra de regime de bens, família, né? Então não. C. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes aos bens, aplica-se a lei do país de domicílio do proprietário ou possuidor. É onde estão os bens, não é? Para qualificar e regular, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país onde devam ser cumpridas. Olha, tá bonita essa. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país de domicílio do falecido ou do ausente, independentemente da natureza ou localização dos bens. Tá certo, falecido ou ausente é domicílio. Agora a C e a D fiquei um pouco insegura. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país de domicílio do proprietário ou possuidor. Artigo 8º, na Lindbe. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se a lei do país em que estiver situado. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se a lei do país de domicílio do proprietário ou do possuidor. É isso que a questão falou, tá errado. Por quê? Porque o artigo 8º fala que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se a lei do país em que estiverem situados. Então, é a lei do país em que estiverem situados. Se tratando dos bens, qualificar e regular as relações dos bens, aplica-se a lei do país em que os bens estiverem. Artigo 8º da Lindbe. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados os bens, ok? Para qualificar os bens, regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados os bens. Por isso essa C está incorreta. Não é os bens, é o lugar em que estão situados os bens. Bens, não do domicílio, tá? D. Para qualificar e reger as obrigações, aplica a lei do país onde elas tiverem de ser cumpridas? Não, artigo 9. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que elas se constituírem, em que elas foram criadas. Essa obrigação foi feita onde? Lá na China? Então vai ser cumprida lá na China, mesmo que vão ser cumpridas no Japão, em outro lugar. É onde foi criada, onde elas se constituíram, onde elas nasceram. Onde nasceram as obrigações? É naquele país que elas nasceram que elas devem ser cumpridas. Não é onde elas devem ser cumpridas que elas devem ser cumpridas. Elas devem ser cumpridas onde elas nasceram, onde elas se constituíram. Essa é uma pegadinha muito boa. A VUNESP foi muito bem inteligente de falar isso aqui. Isso aqui derruba todo mundo do concurso. Ó. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país onde devam ser cumpridas. Pensa comigo. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei onde devam ser cumpridas. Não parece que está certo? Parece que, ó, as obrigações devem ser cumpridas lá no Japão, tá lá no Japão. Não, não é. Não é esse raciocínio que você vai adotar na hora da prova.
Para qualificar as obrigações, vai se aplicar para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país onde nasceram as obrigações e não onde devem ser constituídas, não onde elas devem ser cumpridas. Vai aplicar a lei do país de onde elas foram constituídas, de onde elas foram criadas e nascidas, por isso que aqui está incorreta, não é onde devam ser cumpridas, é onde elas nasceram, tá? E a sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, né? Qualquer que seja a natureza dos bens, é perfeitamente o artigo 9º, mentira, o artigo 10º. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a situação dos bens. Então, é domicílio, no caso de ausência, vai ser domicílio, no caso de morte, sucessão, morte, ausência, tudo onde ele era domiciliado, ó. Morte, ausência, domicílio. E não aonde estavam os bens, ok?